os irmãos para estar neste momento adorando o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nós estamos aqui nessa noite por Ele, e é para Ele que nós estamos aqui. Ele é aquele que conhece o nosso coração. Tudo aquilo, irmãos, que nós pensamos, o Senhor já sabe, Ele conhece. E que nessa noite vamos estar diante de um Deus Todo-Poderoso, continuar, porque Ele já está aqui neste lugar. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor juntamente com a igreja. 1 Reis, capítulo 21. E eu vou ler até o verso 3. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer o pastor, que tem confiado, a irmã Daiane que nos convidou. Eu quero agradecer toda a igreja que orou, irmãos. Eu confesso que eu estou aqui temendo e tremendo, porque eu não estou diante só da igreja, eu estou diante do Todo-Poderoso aqui nesta noite. Eu confesso para vocês que não foi fácil. Que semana difícil foi essa? Mas o Senhor é maravilhoso, irmãos? Por isso nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, os jerelitas, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Muito obrigada, a igreja pode se assentar. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite vem nos alertando sobre herança. Aquilo que o Senhor tem nos dado é herança do Senhor. Nós vemos que Nabote era um homem, não um homem muito rico, era um homem normal, simples ali daquela época, mas era um homem temente a Deus. E Nabote também tinha alguns valores requisitos em dinheiro, pois a propriedade dele estava bem do lado do palácio do rei. E Nabote, aquela vinha era muito cuidada e muito produtiva, porque os seus pais trabalharam muito naquela vinha, porque naquela época os pais deixavam, como hoje, a herança para os filhos. Mas naquela época, a palavra do Senhor vem nos dizer que a herança não se vendia e nem se trocava. E Nabote era um homem temente à lei naquela época. Ele acreditava na lei e sabia a lei. Lá em Levítico vai falar isso para nós. Lá em Levítico diz, eu quero ler aqui com os irmãos, porque a palavra do Senhor, ela é clara para nossas vidas. Levítico 25 e 23 diz: também a terra não se venderá, também a terra se venderás em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Quando Nabote recebeu de Acabe essa proposta deles, e logo ele lembrou, tinha um combinado entre Deus e os homens ali. A lei deixava claro que não podia vender. E aí Nabote, sendo um rei, acredito eu que Nabote falou, ele não pode negar, porque eu estou pedindo a vinha. Mas nós
Mas se você não quiser, fala o valor que você quer nela. Irmãos, nós podemos ver que a proposta parecia ser boa. Nabote poderia falar assim: agora eu vou conseguir uma propriedade maior, eu vou conseguir. Mas Nabote parou e olhou: nessa vinha tem muito trabalho dos meus pais, eles trabalharam muito, eu não posso fazer isso porque é uma herança. E nós hoje, irmãos, estamos cuidando da herança que nós temos? Será que nós estamos, irmãos, cuidando daquilo que o Senhor colocou na nossa mão? Será que nós estamos cuidando assim como Nabote cuidou da herança dele? E nós vamos ver que o rei falou que queria fazer uma horta. Acredito que Nabote falou assim: mas vai tirar a vinha que meus pais trabalharam tanto tempo para fazer uma horta? A vinha, meus irmãos, quando para ela começar a produzir, é de 2 a 4 anos. Demora esse período. E uma vinha, ela tem até 20 anos de muita produção. Conforme é o solo, o lugar onde ela é cuidada, ela pode durar 100 anos de vida. Ela tem uma duração muito grande. Por isso os pais dele deixou ela de herança. Ele não deixou, os pais dele não deixou uma horta. Porque a horta, irmãos, ela é rápida, ela é passageira. Os irmãos analisam juntamente comigo aqui que quando Nabote falou que queria tirar a vinha para plantar uma horta, a horta planta, irmãos, e colhemos muito rápido. Quando nós vemos uma horta, vem uma chuva, um vento, uma tempestade, ela cai, ela deita, mas a vinha se mantém de pé, porque a vinha é profunda. E quando nós estamos com o nosso Senhor Jesus, nós estamos profundo na intimidade com Ele. Como está a nossa intimidade? Aleluia. A nossa herança precisa ser profunda, como a uva. O pé de uva pode chegar até 1 metro, irmãos, de 70 centímetros a 1 metro de profundidade. E a horta é muito raso, é superficial. Então a nossa fé precisa ser profunda, não pode ser superficial, porque o vento vem e vai levar, vai derrubar. Mas a vinha, ela permanece de pé, porque ela é cuidada, ela é regada, ela tem raízes, é profunda, ela tem os estandartes que seguram as ramas. Irmãos, e nós precisamos analisar: será que nós estamos cuidando da nossa vinha? A nossa família é uma herança que o Senhor deixou para que nós cuidamos. E por muito pouco, irmãos, nós perdemos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Irmãos, por muito pouco nós perdemos, nós cedemos as oportunidades de Acabe. Acabe está aí todo dia oferecendo as oportunidades deles para nós. E se nós não cuidar, nós cedemos. Não foi fácil para Nabote, irmãos. Eu penso que Nabote ficou preocupado: mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou negociar a herança que meus pais deixaram para mim? Mas ele tinha um propósito. Ele tinha ali um propósito, porque ele sabia que ali tinha suor, ali tinha trabalho, ali tinha preocupações. E quantas vezes nós estamos aqui na igreja colhendo fruto de oração de alguém que plantou? Quantas vezes nós estamos aqui, irmãos, nós nem sabemos que alguém orou tanto, buscou tanto para que nós podemos estar aqui dentro da igreja louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Mas Nabote tinha certeza: a minha vinha é uma herança que meus pais me deram. Eu não vou negociar com Acabe a minha herança. Eu não posso negociar com Acabe. Mas nós vemos, a Bíblia vem nos dizer que Acabe era um homem ele ficou triste, porque ele chegou para Nabote e Nabote disse para ele que não poderia negociar aquela vinha. E eu fico analisando assim que ele pensou: mas que homem que
Deus. Mas o Senhor manda nós ser firmes como Nabote foi. Aleluia. Nabote não importou com a situação que iria acontecer com ele, mas ele tinha certeza que a herança dele ele não iria abrir mão. Glória a Ele Deus. não abriria mão da Aleluia. herança que seus pais deixaram. Louvado seja o teu nome. E nós podemos ver aqui, irmãos, que o rei Acabe entristeceu, mas embaixo diz que ele foi para casa e ele deitou e não comeu pão. Porque o homem, quando ele é de má coração, ele joga aquelas propostas e se ele não conseguir, às vezes ele entristece o coração e ele vai caçar um outro meio para tentar nos derrubar, porque o inimigo não gosta de ver você com a sua herança. O inimigo não gosta de ver a sua herança produtiva. A vinha dele era uma vinha produtiva. Por isso que o Acabe queria ela. Quando a nossa vinha está, irmãos, produtiva, o inimigo não deixa o crente quieto, porque ele sabe que a herança do crente incomoda. Eu tenho uma experiência muito assim, que eu estava lendo a palavra do Senhor e aquilo começou a me incomodar. Quando eu era criança, minha avó tinha uns 3 pés de uva lá na casa dela. E a minha avó cuidava todos os dias daquela vinha lá e fazia a gente aguar aquilo. E ela cuidava muito daquilo, ela podava. O meu primo lembra muito bem como que era a vinha na casa da minha avó. Era pequena, mas um dia aquela vinha trouxe frutos. Porque quando nós cuidamos da nossa herança, cuidamos, ela produz, irmãos. E quando está produzindo, não era fácil. Nós morávamos no sítio, mas tinha bastante menino naquele lugar. Uns cuidavam da minha avó lá na frente, com o outro ia arrancar as uvas lá naquela parreira de uva. E eu estava lendo a palavra do Senhor e meditando. Assim é o inimigo das nossas vidas, irmãos. Ele tenta nos tapear de um lado para ir lá no outro lado que nós estamos despercebidos para tentar tirar aquilo que o Senhor nos deu. Mas também do lado da minha casa, muitas irmãs aqui que foi na minha casa viu, tinha uns pés de uva muito lindos lá. Mas aqueles pés de uva nunca foi cuidado, não foi podado, não foi bem cuidado ali, não foi regado, não foi adubado, nunca deu um fruto. E eu nunca vi uma criança querer jogar pedra naquela uva. Eu nunca vi uma criança batendo lá com uma vara. Por quê? Porque o inimigo só se preocupa com aquilo que produz fruto. Então, irmãos, cuida da nossa herança, cuida da sua herança, daquilo que produz. Porque o inimigo não está de brincadeira. Nós estamos vivendo dias, irmãos, por aí que as pessoas estão negociando a sua herança. Por muito pouco está negociando, irmãos. Negocia a herança por dinheiro. Negocia a sua herança por qualquer uma conversinha. Negocia a sua herança por um trabalho melhor. E será como que o Senhor olha para nós e diz assim: não tem mais Nabote como antigamente. Nabote chegou, irmãos, o fim de Nabote não foi bom, mas ele não negou, ele não trocou a sua herança, a sua vinha por nada. Ele poderia ter pegado muito dinheiro, ele poderia ter conseguido bens, mas ele falou assim: eu não vou trocar a minha herança, eu não vou trocar a minha herança, eu não vou desfazer dela por nada, porque ela custou um alto preço. E quantas vezes nós, irmãos, deixamos, sabemos que a nossa herança custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e por tão pouco nós deixamos, por tão pouco nós negociamos aquilo que o Senhor nos deu. Nós podemos ver também, irmãos, aqui está escrito aqui, eu anotei algumas coisinhas aqui, né, irmãos? Aí eu quero ler com os irmãos ainda
um homem que andou com Jesus. Ele estava com Jesus, ele via os milagres que Jesus fazia. Ele via ali o que Jesus fazia no meio da multidão por onde passava. Ele curava, ele fazia os cegos enxergar, ele ressuscitava os mortos, ele fazia os demônios sair e deixar as pessoas livres. Mas ele preferiu trocar a herança dele por 30 moedas de prata. Será quanto está valendo a nossa herança? Será que a nossa herança está assim à venda? Por tão pouco a nossa herança nós vamos negociando. Mas que nessa noite o Senhor nos faça nós pensar, nós analisar e pensar que aquele sangue que correu na cruz do Calvário não pode ser negociado por qualquer coisa. Nós não podemos fazer como essas pessoas aqui na Bíblia que trocou a sua herança, aqueles outros que deixaram ser levados por qualquer coisa. Nós temos que ser como Nabote: ainda que me matares, mas eu não negarei, não venderei a minha herança. Porque Nabote, ele tinha certeza que o Senhor não permitia ele vender a terra. Naquela época era lei que não poderia negociar as heranças. E ele ficou firme ali, sabendo que a herança dele tinha um alto preço. E nós também podemos ver, irmãos, em Apocalipse, quando o Senhor Jesus disse lá no capítulo 3, o versículo 11, que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Quando Jesus nos alertou para que nós guardar o que tem, para que o Senhor não tome a nossa coroa, porque a nossa coroa representa a herança que nós temos para receber ali na
seja o nome do Senhor Jesus.